Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para falar com vocês sobre as mudanças no processo de emissão das notas fiscais de mercadoria e de serviços que vão se iniciar agora, a partir do dia 1º de agosto, seguindo o cronograma de implantação da reforma tributária prevista na Lei Complementar 214 e nos regulamentos do IBS-CBS. Então, a partir agora do dia 1º de agosto, as empresas serão obrigadas a informar nas notas fiscais os códigos necessários para o preenchimento dos novos tributos, que são, né, o IBS e o CBS. Então, eu criei aqui para vocês um simulador para ficar didaticamente possível explicar essas mudanças, mas vocês precisam entender aqui quais são as mudanças e aplicar aí no software de vocês que vocês utilizam para emitir a nota fiscal, tá bom? Eu vou começar aqui pela nota de mercadoria e a primeira coisa que a gente tem que fazer é cadastrar aqui um produto. Eu vou clicar aqui em produto, existem alguns produtos cadastrados, mas eu vou cadastrar aqui um novo produto para poder explicar melhor. Então eu vou cadastrar aqui um novo produto, por exemplo, o código do produto PZ05, né, seguindo aqui uma regra, e vou cadastrar aqui um novo produto chamado resma de papel. Imaginar que eu sou aqui uma papelaria e estou cadastrando aqui uma resma de papel A4 de 500 folhas. Esse é o produto que eu vou cadastrar. O NCM desse produto é o 4802 5699, o NCM é o mesmo código que já existe, que vocês já conhecem, que já cadastram normalmente aí. O SEST, esse produto não tem, o SEST continua o mesmo para a substituição tributária, o ICMS de substituição tributária, porque o ICMS ainda vai continuar existindo, tá bom? O CBS entra em vigor a partir de 2027, substituindo completamente o PIS e o COFINS, e o IBS vai substituir o ICMS e o ISS a partir de 2029. Mas o IBS vai ser implementado de forma gradual. Então nós vamos conviver até 2033 com os dois regimes. Vou pagar IBS e também o ICMS e o ISS. Então os códigos necessários para o cálculo do ICMS vão continuar sendo necessários, tá bom? Então por isso aqui ainda tem que cadastrar o SET, que eu não vou fazer nesse caso, tá bom? E vou cadastrar aqui um valor unitário, por exemplo, R$ 10. Bom, aqui eu vou começar a cadastrar aqui as informações para o IBS e o CBS. Então, a primeira informação que nós temos que cadastrar é o CClassTrib, né? O que é o CClassTrib? É um código de classificação tributária conforme a Lei Complementar 214. Então, eu tenho que entender esse produto, como que ele está classificado aqui no CClassTrib. Existe uma tabela específica que eu vou deixar aqui para vocês, um link para vocês fazerem um download. Essa tabela tem se alterado conforme avança o regulamento, né? Então tem sido atualizada. Eu vou deixar a última disponível agora e vocês depois acompanhem se teve alteração, a gente vai informando também. No CClassTrib eu vou ter o CST do IBS e do CBS dizendo, por exemplo, 000 tributação integral, 010 tributação com alíquota uniforme de operação da FGTS, 011 alíquotas reduzidas em 60%, existem algumas atividades que têm alíquota reduzida em 60%, existem algumas outras atividades que têm alíquota reduzida em 30%, e o CClassTrib é um código que define qual é a operação que você vai realizar aí. A gente pode, quando você estiver realizando o cadastro dos produtos aí no seu sistema, a gente pode te auxiliar em encontrar o CClassTrib correto, mas eu vou deixar aqui essa tabela no link para vocês poderem baixar aí, tá bom? E aqui, por exemplo, esse resma de papel, vamos imaginar que esse produto ele seja tributado integralmente. Aqui ele já está filtrando todos os CClassTribs que estão diretamente relacionados à opção de mercadorias, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, CST 000, o código 0001 tributado integralmente pelo IBS e CBS. Aí o CST ele já puxou aqui, que é o 000, e aqui é a alíquota do IBS. E a alíquota do IBS estadual e a alíquota do IBS municipal e a alíquota do CBS, que eu vou ter que informar aqui para eles calcularem. Como que vai funcionar na reforma tributária? Cada estado e cada município vai poder definir a alíquota, a sua alíquota de IBS. Por exemplo, o município do Rio de Janeiro pode estabelecer que a alíquota do IBS dele é 4%. Existe um limite, obviamente, que cada município pode colocar hoje 5%.
Essas alíquotas elas vão serem discutidas ainda. E agora a gente vai cadastrar as alíquotas do IBS e do CBS. O IBS ele é dividido em dois, porque existe um valor que vai ser destinado para os estados, que é essa alíquota do IBS-UF, essa até é o nome da tag que está cadastrado no sistema da Receita Federal, né, para os softwares de emissão de nota buscarem lá. Então, existe uma alíquota do IBS estadual e uma alíquota do IBS municipal. Essa alíquota ainda não está definida, ela vai ser ainda definida até o final do ano, mas deve ficar em torno entre 18%, 17% a 18%, uma alíquota de referência, né? O Senado Federal vai definir o máximo em que essa alíquota pode ser definida e cada estado, cada município vai escolher até esse teto máximo a alíquota que você vai operar. Então, só explicação rápida, né? O IBS e o CBS são tributos destinados ao estado, ao município de destino, né? Não na de origem, de destino. Então, quando eu vender uma mercadoria para alguém que está no Rio de Janeiro, aquele imposto vai ser destinado ao município do Rio de Janeiro, ao estado do Rio de Janeiro. Então, a alíquota vai ser a alíquota que o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro definiram, tá bom? Mas, neste primeiro momento, agora a partir do dia 1º de agosto, eu não me preciso me preocupar com isso, até porque o IBS só vai entrar em vigor em 2029. A partir do dia 1º de agosto, a alíquota que eu tenho que definir para o IBS estadual é 0,5 e a alíquota para o IBS municipal é 0,5. Quando a legislação, né, quando os regulamentos estabelecerem as novas alíquotas, aí você vai ter que corrigir aí no sistema de vocês para colocar a alíquota de cada estado, de cada município que vocês vão operar, tá bom? E eu vou definir também aqui a alíquota do CBS. Mesma situação, vai ser definida uma alíquota máxima de referências, que é a alíquota que vai ser administrada pela Receita Federal, e a Receita Federal vai definir essa alíquota. Hoje, pensa-se em algo em torno de 8 a 10%. Quando for definido isso especificamente, a gente vai ter que corrigir. Essa alíquota, nova alíquota de 8 a 10%, vai valer já a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Mas, por enquanto, do dia 1º de agosto até o dia 31 de dezembro, nós vamos usar a alíquota de 0,9%. Que é a legislação determina. Caso o seu produto tivesse redução de base, por exemplo, dispositivos médicos vai ter redução de base, material escolar, até isso aqui poderia ser considerado isso, mas material escolar vai ter redução de base, então eu vou cadastrar aqui o percentual de redução, e como que vai funcionar a legislação? Nos produtos que têm redução de base, por exemplo, 60%, eu vou pagar 60% da alíquota referencial, entendeu? Então eu vou cadastrar esse percentual para que o sistema já calcule isso. No meu caso aqui eu cadastrei um produto que tem o C-Class Triv 001, CST 000, então um produto tributado integralmente. Teríamos que cadastrar também aqui o crédito presumido, né? A gente não precisa se preocupar com isso agora em 1º de agosto, mas para vocês entenderem o que significa esse crédito presumido, o IBS e o CBS são impostos não cumulativos, né? Ou seja, eu gero crédito nas compras e débitos nas vendas, eu pago a diferença. Toda vez que eu compro uma mercadoria, eu tomo um crédito. Mas existem algumas situações em que a lei permitiu eu ter um crédito presumido. Independente do valor que eu compro, eu vou realizar um crédito nessa compra. Por exemplo, uma empresa que esteja comprando de um produtor rural, não contribuinte do IBS, CBS. Se eu seguir a legislação conforme ela foi criada, essa compra não me permitiria crédito, mas ela está no rol de produtos lá que me permite esse crédito presumido. Então eu vou cadastrar ele aqui para eu gerar esse crédito. E também eu tenho um imposto seletivo. Eu não vou também me preocupar com isso nesse momento, mas existem alguns produtos que além do IBS e CBS eu vou ter que pagar o IS. Produtos que a legislação entende que é nocivo à natureza, nocivo à saúde, produtos supérfluos, esses produtos vão pagar uma taxa adicional além do IBS-CBS, que é o IS, que é o Imposto Seletivo, né? Então, eu não vou me preocupar com isso agora, no momento eu só tenho que me preocupar com essas informações do IBS e CBS, tá bom? Aí eu vou cadastrar aqui o produto, está cadastrado, aí eu vou fazer a emissão de uma nota fiscal, uma nota fiscal específica com esse produto, para vocês entenderem.
como vai funcionar. Então, depois que a gente cadastrou o produto, a gente vai aqui emitir uma nota fiscal de mercadoria, tá bom? Vou clicar aqui em emitir nova nota fiscal. Vamos entender aqui que é uma empresa, uma distribuidora emitindo para um escritório de contabilidade a venda daquela resma de papel. Tá bom? Então vou cadastrar aqui os dados do destinatário, nome, o CNPJ. Vou adicionar aqui um item, né? Então esse item vai ser aquela resma de papel que a gente cadastrou. Ele vai trazer aqui as informações, a resma de papel, NCM, a unidade de medida que é unidade. Vou colocar aqui que ele vai comprar 100 unidades daquela resma, R$10 cada um, e ele vai dar R$1.000. Aqui em cima, do jeito que é calculado hoje, né, os impostos. Então hoje a gente paga o ICMS, dependendo da situação, o IPI e o PIS e o COFINS. Então, o CST do ICMS é 101, 0101, então esse é o código normal que já existe hoje, não precisa se preocupar. Ele estabeleceu aqui que a alíquota é 22% e esse produto não tem uma alíquota de IPI a zero. Então, como que ficava lá as informações da nota? R$1.000, a base de cálculo do ICMS, o valor do ICMS 22%, 220, o valor do PIS, base de cálculo do PIS é 780, né, porque o ICMS é deduzido da base de cálculo do ICMS, o valor do PIS 507 e o valor do COFINS 23,40. Então essas informações que hoje já existem, o imposto que a gente vai continuar recolhendo, o ICMS ainda vai continuar recolhendo a partir do ano que vem até 2029, a partir de 2029 que vai existir uma alteração, né? Vai começar a entrar em vigor o IBS, mas o PIS e o COFINS vai ser recolhido só até dezembro e a partir de janeiro não existe mais. Aqui embaixo, o cálculo dos novos tributos, tá bom? Então ele já puxou aqui para mim o CCLASTRIB, conforme eu cadastrei lá no cadastro do produto, o CST do IBS-CBS, as alíquotas do IBS-CBS que estão estabelecidas na lei, se tem crédito presumido ou não, e aqui embaixo ele fez o cálculo dos tributos. A base de cálculo do IBS-CBS, veja, o IBS-CBS, outra característica, o IBS e o CBS são impostos calculados por fora, né? Não são impostos calculados por dentro. Então, eu vou deduzir da base de cálculo o valor dos impostos que são por dentro. Então, vou deduzir o ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS. Então, a base de cálculo do IBS e do CBS vai ser 751,53. Esses tributos são por dentro. Essa é uma alteração também da legislação trazida pela reforma tributária. E aí, eu aplicando a alíquota, eu chego a 38 centavos no IBS do Estado, 38 centavos do IBS do município e 6,76 do CBS, totalizando R$ 7,52. E aí, como que vão ficar as informações lá na nota fiscal? Aqui do lado ele faz um resuminho para a gente poder entender. Lá no campo de valor dos produtos, R$1.000, né? O valor total da mercadoria, R$1.000, que seria 100 unidades vezes R$10, R$1.000. O valor do ICMS, 220. O valor do PIS da COFINS, 507,23,40, conforme foi calculado. E aqui os novos tributos, 38 centavos do IBS do Estado, 38 centavos do IBS do município e 6,76 do CBS. Essas informações eles vão servir apenas para fins de informação na nota. A gente não vai recolher esses tributos até o final do ano. Ele apenas vai servir de informação na nota. Você não vai pagar esses tributos, mas se você não informar, o fisco pode te cobrar. Essa é a definição da lei. Quem descumprir a obrigação de informar esses tributos nas notas vai ser autuado a recolher os tributos. Como esses tributos eles são por fora, como a gente conversou lá, então eles somam no total da nota. Então o total da nota passa a ser 1.000, que é o valor da mercadoria, mais 7,52, dá 1.007,52, esse seria o valor total lá da nota preenchida. Bom, agora a gente vai cadastrar uma nota de serviço, tá bom? Só para entender a diferença. E do mesmo jeito, a primeira coisa que a gente vai fazer é cadastrar aqui um serviço.
Existe já aqui alguns serviços cadastrados, mas vou fazer um novo cadastro aqui de um novo serviço. Por exemplo, serviço 004. Vou colocar aqui consulta médica. Vou usar esse código aqui, tá bom? Esse nome aqui porque ele tem redução de base, assim, é legal para a gente poder explicar. Bom, qual é o código na Lei Complementar 116 desse serviço? Esse código ainda continua existindo, você já usa hoje para emissão da nota. Então, no caso aqui, por exemplo, ele é 4. Aí eu vou escolher um aqui, por exemplo, psicologia, por exemplo, aqui vou colocar um serviço de psicologia, né, um código do serviço que descreve, né, na Lei Complementar 116. Eu vou também disponibilizar a lista da Lei Complementar 116 aqui no vídeo para você poder baixar, mas é o código que você já utiliza hoje no dia a dia que baseia o cálculo do ISS. O ISS ainda vai continuar existindo em 2027, 2028. Ele vai começar a mudar a partir de 2029 de forma gradual. Então, esse código ainda vai estar existindo até pelo menos 2033. Aí depois aqui eu tenho o código do NBS, que é o novo código criado pela regulamentação da reforma tributária. Então, por exemplo, aqui 1.203, vou disponibilizar também essa lista para vocês aí dentro do vídeo para você poder baixar. É um código e vou também disponibilizar uma outra planilha que ele faz o relacionamento entre o código da lei complementar com o NBS, para ficar fácil para vocês encontrarem aí. Mas aí eu vou colocar aqui, por exemplo, esse NBS aqui, serviços psiquiátricos. Então, unidade de medida, unidade, vou dizer que seja R$ 500 essa consulta aqui que eu estou cadastrando. E aí a mesma coisa, eu tenho que escolher o C-Class-Trib, aí aqui está me listando somente os C-Class-Tribs de serviço. Então, esse código, por exemplo, é um serviço de saúde, ele está aqui no anexo 3, fornecimento de serviço de saúde humana, ele tem uma redução de base de cálculo. Então, eu vou botar aqui, então automaticamente ele já trouxe para mim o CST, que é 200, que tem a redução de base. Vou colocar as mesmas alíquotas que eu tinha informado lá antes, então 0,05, que são as alíquotas desse período, de agosto até dezembro, né? E aqui já está me dizendo que tem uma redução de base por conta desse C-Class que eu utilizei de 60%. E aqui também eu não vou lançar nenhum crédito presumido, porque não é o caso. Bom, depois de eu ter cadastrado aqui então o meu produto, eu vou aqui emitir uma nova nota de serviço. Vou colocar aqui os dados do tomador desse serviço. Vou imaginar que seja uma empresa, vou colocar aqui os dados só para exemplificar, né? Aí vou aqui adicionar um serviço, vou escolher o serviço que eu escolhi lá, né? Consulta médica, uma consulta médica, R$ 500, e aqui do mesmo jeito ele vai me calcular os tributos atuais, né? Então, R$ 500 valor de serviço, ele vai pagar um ISS que é 5% de R$ 25, ele vai pagar um PIS e o COFINS de 3,25, que é sobre 500, porque o ICMS ele é dedutível da base de cálculo do PIS e COFINS, mas o ISS não, né? A tese do ISS não ser dedutível não passou, então continua sendo os próprios R$ 500, 3,25, R$ 15 são os impostos que hoje uma nota de serviço pagaria, né? E aqui embaixo eu vou calcular o IBS e o CBS, a mesma coisa já me traz aqui o C-Class Tribo, o CST, as alíquotas e as reduções de base que eu calculei, cadastrei lá no meu cadastro de serviço. Aqui eu tenho a base de cálculo do IBS-CBS, que eu deduzo o ISS, o PIS e o COFINS. Então, R$ 500 deduzindo o PIS e o COFINS e o ISS dá 456,75 a minha base. E aí aplico
as alíquotas, né, da 9 centavos, com a redução da 9 centavos de IBS no estadual, 9 centavos do IBS municipal e 1,64 do CBS, dando 1,82 no total do tributo, tá bom? E aí, aqui um resuminho de como ficaria a nota, né? Total do serviço R$ 500, aí tem os tributos que hoje paga 25, 3,25 de ISS, 3,25 de PIS e 15 de COFINS e os novos tributos. 9 centavos de IBS estadual, 9 centavos do IBS municipal, 1,64 do CBS, dá um total de 1,82, então o valor total da nota vai ficar 501,82. Quando o cliente pagar os 501,82, R$ 500 entra na conta da empresa, 1,82 é transferido para o comitê gestor e para a Receita Federal fazer a administração desse tributo. Bom, é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, nossa equipe está à disposição, vocês podem entrar em contato com a gente poder explicar melhor, mas espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender quais são as informações que vocês precisam colocar na nota agora a partir do dia 1º de agosto.